Fala, fiel. Hoje vamos falar de um Corinthians que voltou a mostrar força, determinação e aquela personalidade que o torcedor tanto gosta de ver dentro de campo. A vitória por 2-0 contra o Grêmio não foi apenas um resultado, foi uma demonstração de inteligência tática, garra e também da capacidade de adaptação do técnico Dorival Júnior. Gustavo Henrique abriu o placar com muita presença de área, mostrando que, mesmo sem ser um atacante de ofício, sabe aparecer nos momentos certos. E Memphis, depois de 3 meses sem balançar as redes, cobrou o pênalti com segurança e tranquilidade, encerrando o jogo com a vitória que coloca o Corinthians na briga firme por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Esse resultado reforça que a equipe está muito bem posicionada no Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima, e mostra também que cada ponto conquistado tem um peso enorme para o futuro da temporada. O que se percebe quando se olha para o Corinthians atual é que muito do que acontece em campo tem a ver com a capacidade de Dorival de entender o elenco e adaptar a equipe conforme os adversários. Mesmo diante de uma série de desfalques, jogadores em recuperação de lesão e atletas que não estavam totalmente engajados, ele encontrou soluções que deram certo. Vencer fora de casa contra Fluminense, Vasco, Vitória da Bahia e ainda conseguir triunfos importantes dentro da Neoquímica Arena mostra que o time tem uma consistência que talvez ninguém esperasse no início da temporada. Dorival conseguiu extrair o melhor de cada jogador, e essa leitura de elenco é algo que diferencia o Corinthians dos concorrentes em jogos decisivos. A escolha por escalar jogadores como Anceleri, que acaba desempenhando funções de lateral e zagueiro ao mesmo tempo, e manter o trio defensivo com Gustavo Henrique e Toca, sem precisar de outros nomes que poderiam ser mais limitados na força física ou presença aérea, foi uma decisão estratégica que rendeu frutos dentro do jogo. O Corinthians conseguiu equilibrar defesa e ataque de forma que poucas equipes conseguem. O que chama atenção é a forma como o time alterna os sistemas de jogo sem perder a identidade. Com a bola, o Corinthians se transforma em uma equipe ofensiva, explorando os laterais e pontas, com Mateuzinho e Bidu se aproximando constantemente da área adversária, e Memphis e Yuri se movimentando por dentro, criando triangulações e abrindo espaço para Garro, Michael e Carrillo articularem as jogadas. Sem a bola, o time se reorganiza, fecha espaços, mantém a defesa compacta e consegue neutralizar as chances do adversário. Essa transição rápida e eficiente é resultado do trabalho intenso nos treinamentos e da leitura de Dorival sobre os pontos fortes e fracos de cada adversário. No jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele percebeu que precisava reforçar a presença aérea, então optou por uma defesa com estatura elevada, garantindo que jogadas pelo alto fossem neutralizadas, o que fez total diferença na vitória. Outro ponto que merece destaque é a capacidade do Corinthians de jogar com inteligência dentro das limitações do elenco. Jogadores como Hugo Souza precisaram administrar lesões e dores, mas mesmo assim estiveram em campo entregando desempenho adequado, protegendo-se ao mesmo tempo para não agravar problemas físicos. O técnico e a comissão técnica sabem dos riscos, então cada decisão dentro do jogo, desde a escalação até as substituições, passa por um cálculo cuidadoso. A opção de Dorival de não forçar demais certos atletas, especialmente em partidas em que a vantagem foi construída, demonstra maturidade e visão de longo prazo, garantindo que o Corinthians consiga manter um ritmo constante de pontuação sem colocar o elenco em risco de novas lesões. O trabalho defensivo do time também merece elogios. Nos últimos jogos, incluindo a Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu manter a meta invicta, mostrando que a estrutura tática e a organização do sistema defensivo estão funcionando muito bem. Isso não acontece por acaso, é fruto de ajustes contínuos, análise detalhada dos adversários e da capacidade de Dorival de usar o elenco de acordo com suas características. Cada jogador tem uma função clara, e essa clareza se reflete dentro de campo. A presença de zagueiros altos e fisicamente fortes, a movimentação coordenada dos volantes e a atenção dos laterais nas coberturas garantem que o time seja difícil de ser penetrado, especialmente em jogos decisivos contra adversários que exploram a bola aérea. Além disso, a forma como o Corinthians gerencia o ritmo da partida é estratégica. Quando abre o placar, o time sabe controlar o jogo, mantendo a posse e explorando oportunidades no contra-ataque. Essa leitura mostra maturidade e inteligência, porque o Corinthians entende que, em alguns momentos, forçar demais poderia resultar em lesões e desgaste físico para jogadores importantes.
Cada vitória construída com essa cautela e planejamento mostra que o time não depende apenas do talento individual, mas de uma mentalidade coletiva e de um técnico que consegue extrair o máximo de cada situação. A vitória sobre o Grêmio também revela a importância de jogadores que, mesmo não sendo destaques em todos os jogos, cumprem funções essenciais para a equipe. Atletas como Memphis, que encerrou seu jejum de gols, e outros que contribuem ofensivamente ou defensivamente, reforçam que o sucesso do Corinthians não é apenas sobre estrelas, mas sobre o conjunto, a disciplina tática e a capacidade de adaptação. O time consegue, assim, manter-se competitivo mesmo quando enfrenta adversidades, lesões e partidas complicadas fora de casa. É impossível não destacar também o processo de recuperação de jogadores lesionados, que pode reforçar ainda mais o elenco nas próximas semanas. Volantes e atacantes voltando aos treinos, gradualmente readaptados para a intensidade do jogo, indicam que o Corinthians está pensando não apenas na partida imediata, mas na reta final da temporada. Dorival Júnior e sua comissão técnica demonstram cuidado ao integrar esses atletas, evitando riscos de novas lesões e garantindo que, quando estiverem à disposição, possam render ao máximo. Por fim, o que se vê no Corinthians atual é uma equipe que alia inteligência, disciplina, organização e talento, tudo isso potencializado pela experiência e visão de Dorival Júnior. Cada vitória é fruto de planejamento, decisões estratégicas e aproveitamento das características individuais dos jogadores. O Timão conseguiu transformar limitações em soluções criativas, mantendo-se competitivo e garantindo que esteja sempre na disputa pelo topo da tabela e pelos grandes objetivos da temporada. A forma como o time administra cada partida, aproveita oportunidades e protege seus atletas demonstra maturidade e visão de longo prazo, consolidando o Corinthians como um clube que sabe vencer dentro e fora de campo mesmo diante de desafios complexos. E olha, fiel, não tem como não falar da importância que cada detalhe teve nessa vitória. O Corinthians mostrou inteligência tática, mas também muita paciência para controlar o ritmo da partida. É aquele tipo de jogo em que a equipe não se desespera, sabe exatamente quando acelerar, quando manter a posse e quando explorar os espaços deixados pelo adversário. O Grêmio tentou se impor, mas encontrou um time sólido, compacto e que sabia se posicionar em campo. A linha de 3 zagueiros funcionou perfeitamente, com Gustavo Henrique, Toca e Anceleri garantindo presença física e segurança aérea, o que fez diferença em cada bola parada e em cada cruzamento do adversário. E o mais impressionante é que esse ajuste não parece improvisado. Dorival Júnior conseguiu transformar limitações em soluções práticas e inteligentes. No meio de campo, Michael e Carrillo tiveram liberdade para criar e organizar as jogadas, algo essencial para o Corinthians atacar com qualidade mesmo sem depender de um único jogador. A movimentação de Garro e Yuri pelos lados abriu espaços e permitiu que Mateuzinho e Bidu chegassem com força na linha de ataque. Memphis, por sua vez, teve a paciência necessária para esperar o momento certo e, no pênalti, confirmou a eficiência que o time buscava. Essa combinação entre jogadores que se adaptam e outros que mantêm funções tradicionais é o que torna o Corinthians tão imprevisível e perigoso para qualquer adversário. O jogo também mostrou a maturidade do elenco. Apesar de ter alguns atletas que não estavam 100% fisicamente, todos souberam administrar esforço e intensidade para evitar lesões, um ponto que Dorival Júnior sempre considera. Hugo Souza, por exemplo, teve atuação segura mesmo não estando em sua plenitude física, protegendo-se ao mesmo tempo que cumpria seu papel no gol. O Corinthians sabe que preservar o físico é fundamental para a sequência da temporada, e essa consciência reflete diretamente na forma como o time se comporta durante a partida. É um equilíbrio entre intensidade e prudência que poucos times conseguem manter de forma consistente. Dorival Júnior, mais uma vez, demonstrou capacidade de leitura do jogo e do elenco. Ele não apenas escolheu a escalação adequada, mas também ajustou o posicionamento de jogadores de acordo com o que o Grêmio apresentava. A escolha por reforçar a defesa pelo alto e utilizar zagueiros com estatura acima da média garantiu que o time neutralizasse os principais pontos de ataque do adversário. Ao mesmo tempo, os ajustes permitiram que o Corinthians explorasse contra-ataques com qualidade, garantindo que cada jogada ofensiva fosse ameaçadora. Essa visão estratégica vai além do simples ganhar o jogo, trata-se de criar um time que é eficiente em todas as situações e capaz de se adaptar a diferentes cenários dentro de uma mesma partida.
A performance ofensiva também merece destaque. Mesmo com algumas finalizações perdidas, o Corinthians mostrou que consegue criar chances de gol consistentes. A movimentação coordenada dos atacantes e laterais, a presença de dois volantes criativos e a capacidade de infiltrar pelos espaços fazem do time uma equipe dinâmica e difícil de ser marcada. Cada vitória construída dessa forma reforça a confiança do elenco e demonstra que o trabalho de Dorival está surtindo efeito. O Corinthians não depende apenas de momentos de inspiração individual, ele consegue organizar coletivamente suas ações para transformar eficiência em resultado. E não dá para deixar de comentar sobre a evolução defensiva da equipe. Nos últimos jogos, incluindo a Copa do Brasil, o Corinthians manteve sua meta invicta, algo que é resultado de ajustes contínuos e disciplina coletiva. Os jogadores entendem seus papéis, cobrem as posições com precisão e colaboram entre si para garantir que os adversários encontrem dificuldades para criar chances claras de gol. É uma equipe que minimiza riscos e consegue manter o controle do jogo sem depender de improvisos, o que mostra maturidade e planejamento a longo prazo. Cada vitória sem sofrer gols é um reflexo direto desse trabalho consistente. Outro ponto que chamou a atenção é a capacidade de Dorival Júnior em descobrir funções dentro do elenco que ninguém imaginava. Jogadores que eram laterais ou meias foram utilizados como atacantes e se adaptaram muito bem, oferecendo alternativas novas ao ataque do Corinthians. Essa flexibilidade é fundamental, pois permite ao time criar variações táticas sem perder a identidade. É assim que o Corinthians consegue surpreender adversários que acreditam conhecer o estilo do time, mas se deparam com variações inteligentes e eficientes dentro de campo. Além disso, a gestão de atletas lesionados em recuperação foi fundamental. Volantes e atacantes que estão retornando às atividades receberam tratamento individualizado, garantindo que não haja riscos de novos problemas físicos. Essa atenção permite que, na reta final da temporada, o técnico possa contar com reforços que vão acrescentar ainda mais qualidade ao time, mantendo a consistência e a competitividade. O planejamento estratégico para a utilização desses atletas demonstra maturidade e cuidado com o elenco, algo que não é visto em todos os clubes. O Corinthians também mostrou inteligência emocional durante a partida. Mesmo após abrir o placar, o time manteve a calma, não se precipitou e soube controlar o ritmo. Essa postura é fundamental em jogos decisivos e indica que o elenco compreende a importância de cada ponto conquistado. A paciência na construção das jogadas e o posicionamento correto nos momentos defensivos garantem que o Corinthians se mantenha competitivo do início ao fim. E mesmo nos detalhes individuais, o Corinthians se destacou. Memphis, ao cobrar o pênalti, mostrou serenidade e confiança, enquanto Gustavo Henrique foi decisivo na área. Cada jogador que entra em campo sabe o papel que desempenha e contribui para o equilíbrio do time. A equipe funciona como um conjunto bem ajustado, onde o coletivo supera qualquer individualidade, garantindo vitórias mesmo quando adversários pressionam ou tentam impor ritmo. A vitória por 2-0 sobre o Grêmio reforça que o Corinthians está pronto para brigar pelo topo da tabela e manter a competitividade até o final do Campeonato Brasileiro. O trabalho de Dorival Júnior, aliado à dedicação dos jogadores e à capacidade de se adaptar a diferentes cenários, permite que o time continue mostrando força em campo, mesmo diante de desafios e limitações. É uma equipe organizada, madura e que sabe aproveitar cada oportunidade para construir vitórias, garantindo que o torcedor continue acompanhando com entusiasmo cada passo do timão rumo aos seus objetivos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um novo capítulo parece estar prestes a acirrar ainda mais a histórica rivalidade entre Corinthians e Bahia. O nome que vem dando o que falar nos bastidores é o de Everton Ribeiro, destaque absoluto do time baiano nos últimos anos. Segundo fontes próximas ao clube paulista, o meia chegaria ao Corinthians sem custos, em uma negociação surpreendente que já movimenta torcidas e provoca especulações sobre vingança esportiva. Everton Ribeiro, conhecido por sua visão de jogo e habilidade em armar jogadas decisivas, teria sido sondado por diversas equipes nacionais e até internacionais, mas a negociação com o Timão teria avançado silenciosamente, gerando um clima de expectativa. O jogador, que vinha sendo peça-chave no meio de campo do Bahia, agora surge como possível reforço de peso para o Corinthians, levantando questionamentos.
Estaria ele buscando apenas um novo desafio, ou há um certo gosto de revanche na mudança de clube? Entre torcedores, o burburinho é intenso. Nas redes sociais, corintianos já começam a imaginar o impacto de Everton Ribeiro em campo, enquanto baianos lamentam a perda de um de seus principais nomes, especulando sobre a reação que ele terá diante do ex-clube em futuras partidas. Há quem veja na chegada do meia uma oportunidade de alfinetar o rival, um ato de vingança simbólico que vai muito além de uma simples contratação. Nos bastidores do Corinthians, a expectativa é de que Everton Ribeiro possa se tornar um pilar no esquema tático, oferecendo criatividade e experiência. Já os torcedores do Bahia, apesar do desapontamento, reconhecem o talento do jogador e o potencial de causar estragos no ex-clube, aumentando ainda mais a rivalidade que já é histórica. Analistas esportivos comentam que esse tipo de contratação, gratuita e estratégica, tem o poder de mudar não apenas os resultados, mas também o clima emocional de confrontos clássicos. Enquanto a diretoria do Corinthians mantém o silêncio oficial sobre os detalhes do acordo, a imprensa já especula sobre possíveis ajustes contratuais e adaptação de Everton Ribeiro ao novo elenco. Uma coisa é certa, sua chegada promete mexer com a rivalidade e elevar a tensão em futuros encontros entre as equipes. Entre rumores de bastidores e reações acaloradas nas arquibancadas, o que antes era apenas boato começa a ganhar contornos de realidade, deixando torcedores e especialistas atentos a cada movimento do mercado de transferências. Se a chegada do meia realmente significar uma vingança simbólica contra o Bahia, só o tempo dirá. O que ninguém discute é que a expectativa pelo impacto de Everton Ribeiro no Corinthians já é enorme, e a troca de lados promete cenas memoráveis nos próximos confrontos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!